Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Fono. Eu sou Paula Moura, fonoaudióloga, e vou estar com você por todo o programa de hoje para nós falarmos sobre um tema bem recorrente, que é o seguinte: processamento auditivo central. E aí você de casa pode estar pensando, nossa, mas que palavra difícil é essa, processamento auditivo central? Sabe quando a pessoa escuta, mas não entende muito bem o que foi dito? Isso pode ser uma dificuldade de processar bem os sons. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque essa é uma dificuldade que afeta tanto crianças quanto adultos e pode impactar na vida de um modo geral, desde o aprendizado, lá na escola, até uma reunião de trabalho, por exemplo. O programa de hoje está bem especial, nós vamos ter entrevista com um especialista, o nosso quadro de mitos e verdades e aquela dica prática que eu sempre trago para você ao final. Então, fica aqui comigo. O processamento auditivo central é o que acontece quando nós entendemos o que foi ouvido. Então, o som chegou no ouvido, é o cérebro que vai interpretar. Vamos pensar num exemplo. Um cachorro latiu aqui do meu lado. É o meu ouvido responsável por detectar esse som. E o meu cérebro é que vai me fazer entender, reconhecer que foi um som de um cachorro latindo. Nesse sentido do processamento auditivo, existem 3 passos fundamentais em todo esse processo. O primeiro é detectar o som, é perceber os sons, os ruídos, a fala e detectar. E esse é um trabalho feito pela nossa orelha. Depois, nós precisamos organizar esse som e interpretar. Então, pensa aí comigo numa situação de uma reunião de trabalho em que o seu chefe está falando algo muito importante e, ao mesmo tempo, você está ouvindo os carros que estão passando numa rua barulhenta, você está ouvindo o barulho do ar-condicionado e um colega seu que está ali digitando no computador. O seu cérebro é responsável por ignorar esses ruídos que você não quer prestar atenção, como o barulho do carro, do ar-condicionado e do colega digitando, e focar a atenção no conteúdo do que o seu chefe está dizendo, para também interpretar e conseguir chegar no terceiro passo importante, que é responder adequadamente. Então, todo esse processo de ouvir é importante, porque além de detectar, organizar e interpretar, eu preciso responder a esses estímulos auditivos de forma adequada ao contexto. Mas, hoje, no nosso Fono Convida, eu trouxe uma especialista em audiologia, em estudos relacionados à audição, para conversar sobre o PAC, o processamento auditivo central, e vai trazer muitas informações nesse sentido para você. Vamos lá? E no nosso Fono Convida de hoje, é com muita alegria que eu recebo a fonoaudióloga, a doutora Viviane Borim de Góes. A Viviane é especialista em audiologia, mestre e doutora em distúrbios da comunicação humana pela Unesp de Marília e também fundadora do Centro Audiológico Viviane Borim, na cidade de Tupã. Vivi, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar conosco aqui hoje, para trazer um pouco dos seus conhecimentos para o pessoal sobre audição e processamento auditivo central. Obrigada, Paula, pelo convite. Mais uma vez gostaria de agradecer. É um prazer estar aqui para poder falar de algo que eu gosto muito, é minha realidade, tanto na prática quanto também na teoria, desde a graduação. Então, vivendo aí muito essa experiência com a parte auditiva que eu gosto bastante. Muito legal, Vivi. E o que eu gosto sempre de ressaltar para o pessoal de casa é que às vezes a gente traz um nomezinho complicado, mas que é algo muito comum no dia a dia aí de casa e que às vezes a pessoa precisa de ajuda e não sabe aonde procurar, né? E uma dessas coisas é o processamento auditivo central. Eu já tive paciente que me procurou falando assim: Paula, eu estou muito preocupada porque o médico falou que eu tenho PAC. Aí eu falei assim, não se preocupa que é muito bom o fato de você ter PAC.
Então, o PAC é o processamento auditivo central e eu gostaria que você explicasse para as pessoas, de uma forma bem simples, do que se trata e por que todo mundo tem que ter PAC, que tá tudo bem. Paula, isso na verdade é uma queixa, né, que é mais comum do que você imagina. Até hoje, na prática clínica, muitos pais chegam falando: ah, meu filho foi diagnosticado com PAC. Eu falo, que bom, graças a Deus. Mas o processamento auditivo central, né, essa sigla que a gente usa para definir o processamento auditivo central, é justamente essa conversa, né, da nossa orelha com o nosso cérebro. É aquilo que a gente ouve e o que o nosso cérebro faz com isso que a gente está ouvindo. É justamente toda essa interpretação. Então, por exemplo, se eu estou na rua e passa o barulho de uma moto, né, o meu cérebro identificou, meu ouvido identificou esse som, mas meu cérebro é que vai fazer essa interpretação. Uma criança, né, no seu período de desenvolvimento, por que a audição ela é tão importante? Né? Porque é através dessa experienciação de mundo, essa detecção de som que vai acontecendo, né, por meio do ouvido e de todo o trajeto da via, é que toda essa informação vai chegando lá no cérebro e esse cérebro ele vai dando significados para isso. Então, por exemplo, quando ela nasce, ela ainda não sabe que aquela voz é a voz do pai ou da mãe, mas aos poucos ela vai ouvindo aquele som e vai criando uma imagem, uma interpretação daquilo. E assim como a fala, né, para processar esse som, a gente também tem um período adequado. Então, esse processamento, todos nós temos ele. O que acontece é que em algumas pessoas, não só em crianças, mas também em adultos e idosos, pode existir uma dificuldade em fazer esse tipo de processamento. Em algumas situações, pode ser que a pessoa ela até está ouvindo, mas ela não está conseguindo entender o que de fato ela ouviu. Sim, e existem situações em que isso pode piorar, por exemplo, num ambiente muito ruidoso, com várias pessoas falando ao mesmo tempo, né? Exatamente. Mas é muito importante ressaltar que PAC, que é o processamento auditivo central, todos nós temos e que bom, que é essa capacidade de interpretar. E quando existe uma dificuldade é que nós precisamos estar atentos, né, Vivi? Isso. E aí eu queria que você falasse quais são os sinais mais comuns de dificuldade no processamento auditivo central em crianças e adultos. A nossa capacidade de processar, ela vai envolver desde em situações que a gente está num ambiente silencioso, situações em que tem outros sons competindo. Vamos dar um exemplo, a criança na sala de aula. Ou, né, a escola é um ambiente extremamente ruidoso, então tem a fala da professora que compete. Então eu também tenho que ter capacidade em processar aquela informação da professora. O adulto, quando ele está no seu ambiente de trabalho, quando ele está numa reunião em grupo e estão todos falando ao mesmo tempo e a pessoa tem que dar conta de acompanhar aquela conversa ao mesmo tempo. Então, processar esse som, né, é o que acontece em diferentes situações do nosso dia a dia. O tempo todo a gente está precisando processar aquilo que a gente está ouvindo. E aí onde algumas pessoas podem ter dificuldades em processar em algum determinado momento. Por exemplo, uma das queixas mais comuns é a dificuldade de ouvir no ambiente ruidoso, né? Então, é aquela pessoa que fala que se ela estiver explicando alguma coisa ou se alguém estiver falando com ela e tiver uma música ligada, ela não dá conta. Vivi, eu vou te falar que eu preciso fazer um exame de PAC, porque eu tenho dificuldade para conseguir me concentrar, por exemplo, numa leitura ou em algum trabalho que eu estou desenvolvendo, se estiver tocando música ou alguém conversando perto de mim. Isso também já é um sinal de uma dificuldade aí de processar o som. Isso, porque na verdade, assim, é mais voltado também quando, vamos supor, você está assistindo uma videoaula, né? E vamos supor, você está no seu escritório assistindo essa videoaula, se lá na sala a TV está ligada muito alto. Isso vai atrapalhar a sua concentração, porque você precisa fazer essa separação. O seu cérebro ele vai ouvir a videoaula, ele vai ouvir o barulho lá da sala e ele precisa ignorar aquele barulho e focar no principal. Então, imagina que nessas situações o nosso cérebro ele vai ouvir tudo. Quando a gente está no trânsito, por exemplo, a gente ouve o barulho da buzina, a gente ouve vários sons ao mesmo tempo. E é onde o nosso cérebro precisa se organizar para poder ignorar aquilo que não é para ele se atentar e focar naquilo que é principal. Então, a pessoa que ela não consegue dar conta de acompanhar uma conversa se tem um outro barulho junto,
Ou se tem duas pessoas falando, ela fala, espera um pouquinho, um de cada vez, senão eu não dou conta de acompanhar. Na sala de aula, por exemplo, a criança que ela precisa se concentrar na voz da professora, na fala da professora, mas tem o barulho da porta, que ele entra e sai, o colega que conversa aqui do lado, aquele barulho de fundo. Então, o que acontece? Essa criança está ouvindo tudo. E aí o que vai ser mais interessante? Prestar atenção no colega, do que na matéria difícil que a professora está falando. Né? Então, nessas situações que a pessoa ela vai começando a sentir dificuldade. Ou até mesmo aquela pessoa que ela fala que ela escuta, mas parece que ela não entende. Ela ouviu, ela sabe que foi falado alguma coisa para ela, mas ela entendeu outra coisa. Né? Então, essa coisa de ouvir uma coisa e entender outra. Outro interpretação, exemplo. né? Dificuldade de interpretar. E isso também é muito recorrente nos dias atuais. Sim, né? A gente percebe essa dificuldade de interpretação que é bem comum, né, entre as pessoas. E até mesmo aquela pessoa que ela parece que está voada. Você fala com ela, aí você falou, né? Por quê? Você fala, nossa, parece que você leva um tempo para processar. E às vezes essa pessoa leva realmente um tempo, né? Porque por incrível que pareça, a gente também tem um período para ter esse processamento, um período para esse som, um tempo, né, em milissegundos que a gente fala, que é muito rápido, para esse som entrar pela nossa orelha, passar por todas as estruturas, chegar no cérebro, esse cérebro interpretar. E a gente conseguir entender. E sabe, Paula, no período da pandemia, teve muitas queixas por conta do uso da máscara. Por que começou a acontecer? Sim. A máscara ela começou a abafar mais a fala e essa fala mais abafada fez com que tivesse perda das pistas, né? Dos sons. Então, onde algumas pessoas começaram a perceber mais dificuldade, não tanto em ouvir, mas sim em compreender aquilo que estava sendo dito. Sim, e essa questão da pandemia tem, inclusive, o fato de que tampou os movimentos da boca. E às vezes as pessoas se apoiam bastante no visual para também conseguir fazer essa integração, né, dos movimentos que ela viu aqui na boca com a informação que ela escutou para poder interpretar. E Vivi, eu gostaria que você falasse sobre algumas estratégias que você recomenda para crianças ou para adultos enfrentarem essa situação. Porque outro ponto que é bastante recorrente é às vezes as pessoas... o médico encaminhou para fazer um exame auditivo. Aí ela fez uma audiometria, que é para saber como está o funcionamento dos ouvidos, das orelhas, né? E deu tudo normal. E aí quando você vai falar para ela, você deve ter alguma dificuldade para ouvir, ela vai falar, não, meu exame auditivo deu normal. E não fez o exame de processamento auditivo central, que é um exame diferente, né? E às vezes não sabe que precisa fazer, que precisa investigar. Então eu queria que você trouxesse algumas estratégias que as pessoas podem fazer em casa, que tipo de ajuda elas devem buscar quando estão com esses sintomas que você citou aqui, para entender se existe mesmo uma dificuldade em processar os sons e o que elas podem fazer. Sim, isso é uma coisa bem importante, Paula, porque se a gente pensar na audiometria, né, que vai quantificar, então vamos pensar na audiometria como aquele exame que quantifica o quanto que a gente está ouvindo. Então, se eu estou conseguindo ouvir, mesmo se aquele som é muito baixinho, ponto. Ela só vai me dar se tem grau de perda auditiva ou não, só. Avaliar o processamento vai avaliar a qualidade que a gente está ouvindo. Então, muitas vezes, eu ouço bem, se coloco um apito lá bem baixinho, eu vou levantar a mão, eu vou responder. Mas, muitas vezes, a qualidade com a qual eu ouço pode não estar adequada. E é onde vem a avaliação do processamento auditivo central. Essa avaliação ela é composta por testes padronizados, de acordo com a idade, para que a gente... imaginem que esses testes, eles simulam essas situações do dia a dia. Então, a gente tem testes que simulam as situações de escuta com ruído competitivo, escuta de mais do que uma informação ao mesmo tempo, escuta da percepção das diferenças do som, localização da fonte sonora. Então, essa avaliação ela é composta por testes para avaliar todas essas habilidades que a gente precisa para poder processar. E é claro que a gente também tem que respeitar, como eu falei no início, o período de maturação. Assim como na fala, por exemplo, um bebê nasce, você não vai esperar que ele fale. A mesma coisa do processamento. Essas habilidades, por exemplo, escutar no ambiente ruidoso e conseguir fazer o que a gente chama de figura fundo,
é uma habilidade que a gente espera por volta dos 5, 6 anos. Né? Então, é claro que isso também tem que ser levado em conta, a idade que o paciente tem. Mas a gente pode sim fazer um rastreio se essa mãe, se essa família percebe alguma dificuldade dessa criança, né, em estar ouvindo bem ou até mesmo em processar. A gente pode também fazer a mesma coisa em adultos, em idosos, né? Então não é uma coisa que é uma dificuldade que acontece só na criança. Sim. É que hoje em dia, com o avanço inclusive das pesquisas, se a gente pensar na fonoaudiologia como uma área mais atual, né? Por isso que a gente fala mais, para você ter uma noção, os testes de processamento começaram a ser feitos no Brasil em 97. É muito né? recente, então, né? É uma coisa mais recente. Mas muitas vezes os adultos, por procurarem ajuda para os filhos, eles acabam se identificando. E sabe que isso acontece também em muitos diagnósticos de linguagem. Teve um programa anterior no que eu falei sobre autismo e que eu comentei sobre isso. Hoje em dia, muitos adultos estão identificando o diagnóstico porque levaram a criança para toda essa bateria de avaliação e acabam se identificando com aqueles sintomas e com aqueles sinais também. Muito importante dizer também que quem faz esse processamento, esse exame de processamento para avaliar é o fonoaudiólogo, né, Vivi? Inclusive a Vivi trabalha com isso, faz esse teste. E aí tudo bem, identificou que existe alguma alteração. Na avaliação, são avaliadas várias habilidades auditivas diferentes, como ela explicou, né? Se é atenção, se consegue localizar, se consegue entender com ruído e tudo mais. Identificando uma dificuldade, existe solução para criança, para adulto? Aí onde, no processo de intervenção, a gente também faz as orientações, né? Que entra até mesmo essas dicas que você havia comentado. Então, quando a família identifica um possível sinal de alteração, a primeira coisa realmente é tentar investigar. Tá? Geralmente, assim, pensando na idade, que os testes são mais padronizados é a partir dos 7 anos, né, que a gente fala dessa avaliação, e todas as idades, né, a partir dos 7 anos, adulto, idoso. E aí, assim, a gente precisa ter certeza se de fato esse paciente tem uma alteração desse processamento, porque caso ele tenha, é feito todo um trabalho, todo um planejamento terapêutico, né? E existe uma terapia específica para tratar isso. Então, essa avaliação vai ter a audiometria, que vai quantificar o quanto você ouve, um exame de imitanciometria, que vai ver se esse tímpano está funcionando adequadamente, se tem... Às vezes essa criança está com dificuldade para ouvir porque ela está com uma otite, com uma inflamação. Então, esses primeiros exames iniciais são importantes e cruciais, e em seguida a avaliação desse processamento. Chegando nesses resultados e realmente a gente confirmando essas alterações, é feita uma devolutiva para esses pais, ou para esse adulto, ou para esse idoso, para explicar sobre esses resultados. E aí sim, como vai ser a terapia, então é uma terapia específica para isso. E as estratégias também para serem utilizadas em casa. Um exemplo bem que eu gosto bastante de colocar, principalmente para pacientes maiores, é muito a questão do contexto. Para a pessoa, muitas vezes, se ela não entendeu ali o que foi dito, para ela ir pelo contexto que está sendo falado. Isso ajuda muito, né? Ou até mesmo para a pessoa que vai falar com aquela que tem a dificuldade do processamento. Então, o que acontece com a criança? Em casa é aquela loucura. A mãe tem um filho, tem o outro, aí um tem que escovar o dente, o outro tem que pegar a mochila. A gente sabe que é um trupé. E nós adultos, temos essa mania de dar um monte de informação ou vários comandos ao mesmo tempo. E se a criança tiver uma dificuldade em processar, se você falar assim para ela, vai lá, pega a bolsa, pega o chinelo, fecha a porta, apaga a luz, ela vai malemar pegar a bolsa e olhe lá. Ela vai se perder no meio vai do se caminho, perder nesses né? comandos. Então, como sugestão até mesmo para as crianças, né, a gente sempre sugere que esses comandos sejam dados, né, um por vez. À medida que a pessoa está vendo que essa pessoa está conseguindo seguir, aumenta o número de comandos. Falou, a pessoa não entendeu, tenta reformular a frase de um outro jeito. Ganha a atenção, principalmente se essa criança estiver no celular, não adianta você falar com ela. Até os adultos, né? Então, ganha a atenção. Olha, eu preciso te dar um recado, preciso que você preste atenção em mim rapidinho. E aí, a gente fala, porque senão realmente o famoso vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, dentro da terapia, a gente tem essas orientações que a gente passa tanto para a família,
como para o paciente e também para a escola. Né? É muito importante também, né? E a gente tem muita essa conscientização hoje em dia dos professores. Então, cada vez mais os professores estão tendo interesse em saber mais sobre o processamento. Porque, por incrível que pareça, às vezes eu posso sim ter um aluno com uma certa dificuldade por ele ter uma alteração de processamento. E aí esse professor bem informado, ele consegue estratégias para ajudar esse aluno, de repente colocar mais perto, né, manejar mais de alguma maneira para que ele consiga se sair melhor. Afastar, né, de porta, da janela. Então, se é um aluno que na avaliação a gente viu que ele não consegue ouvir corretamente processar na presença do barulho, na sala de aula não pode ficar perto da janela, não pode ficar perto da porta, ele tem que ficar mais no meio, mais próximo do professor. Quando o professor ele vai explicar alguma coisa, é muito interessante ele pegar, então se ele vai falar de um livro, ele pega esse livro, ele abre a página do livro junto com os alunos, né? Então, contextualiza aquilo que ele está dizendo também com o visual, né? com o concreto, para não ficar uma coisa muitas vezes abstrata para o paciente. Ele vai integrando todos esses sentidos, né? Então, pessoal, é fundamental prestar atenção. Né? Às vezes uma criança com dificuldade na escola pode sugerir uma dificuldade de atenção auditiva, de se comunicar com barulho, de tudo que nós falamos aqui hoje. Às vezes até mesmo um adulto, um idoso, sentiu esses sintomas, procura uma fonoaudióloga especialista em audiologia para fazer os exames, porque a partir desses exames e sendo identificado alguma alteração, é possível fazer um treinamento auditivo e também receber orientações específicas para cada caso, para ter uma qualidade de vida melhor, para você socializar melhor, viver bem na escola ou no trabalho, em todas as situações do seu cotidiano. Vivi, eu quero agradecer muito a sua presença. Fala para o pessoal o seu Instagram, para eles poderem te seguir. Qual é o seu Instagram? O Centro Audiológico é @centroaudiológico _Viviane Borim. Eu vou pedir para colocar aqui na tela para o pessoal começar a seguir. E o nosso consultório, né, o meu consultório, ele fica localizado na cidade de Tupã, né, pertinho aqui de Marília. Tem alguns pacientes daqui de Marília que vão para lá também. É o Centro Audiológico Viviane Borim. Para quem está vindo de Marília, inclusive, é uma das primeiras entradas ali da cidade, próximo ali àquele supermercado grande que abriu recentemente, o Amigão, ali na rua Bororós, número 1705. Tá bom? Aí, qualquer exame que você precise fazer de audição, seja para avaliar, seja um treinamento, é só procurar a Viviane, né? E o nosso WhatsApp também, Paula, posso aproveitar? Pode falar. É o 14 99606 1721. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fica à disposição também para esclarecer. Quanto mais a gente puder levar informação, né, Paula? É importante. E eu agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade de poder trazer mais sobre essa informação extremamente importante. Muito obrigada, Vivi. E você que está aí nos acompanhando, continua aqui comigo, porque agora chegou aquele momento da gente aprender brincando no nosso quadro de mitos ou verdades. Vamos então agora brincar sobre mitos ou verdades. Eu vou fazer uma afirmação sobre processamento auditivo, audição, e você deve me responder se você acha que é mito ou verdade. Mito ou verdade número 1. Dificuldades no processamento auditivo sempre indicam um problema de audição. Isso é mito ou é verdade? Tempo para você responder. Nós já falamos sobre isso aqui no programa. Será que você vai gostar? Isso é mito. O problema de processamento auditivo central, ele pode sim ocorrer junto com uma perda auditiva, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa pode ouvir super bem e ter dificuldade para processar. Mito ou verdade número 2. Adultos também podem ter dificuldades de processamento auditivo central. Mito ou verdade? E aí? Isso é verdade. A Viviane, a doutora Viviane, falou muito bem sobre isso aqui. É comum a gente focar muito no desenvolvimento de fala, linguagem e audição das crianças, mas os adultos também podem apresentar esses desafios e serem impactados negativamente no seu dia a dia. Então, o adulto pode, tem que investigar e tem como tratar também. Mito ou verdade número 3. Melhorar a atenção auditiva ajuda a lidar com as dificuldades no processamento auditivo. Isso é mito ou é verdade? Tempo para você me dizer.
Será que trabalhar a atenção auditiva vai ajudar? Isso é verdade! Atividades que trabalham a memória e o foco auditivo com certeza vão te ajudar no dia a dia e nesses desafios que uma alteração de processamento auditivo pode trazer. E agora, antes de nós irmos para a nossa dica prática do dia, eu preciso te contar que o tratamento de processamento auditivo central pode ser feito aí do conforto da sua casa também. Na Mais Fono, que é a clínica virtual de fonoaudiologia, você pode tratar diversos problemas de comunicação, seja de fala e linguagem infantil ou dos adultos, e fazer também o seu treinamento de processamento auditivo central. O que não é possível fazer é a avaliação. Então, se você sentiu alguns sintomas, você pode buscar uma clínica presencial para avaliar e se identificou alguma dificuldade, pode tratar pela Mais Fono. Eu vou deixar o endereço aqui, www.maisfono.com.br. É só acessar o site e chamar no WhatsApp que está lá, que a minha equipe vai te dar todo o suporte para fazer o seu agendamento. Vamos então agora para a nossa dica prática. Vem comigo! E a nossa dica prática de hoje vai ser para você estimular as habilidades auditivas das crianças aí na sua casa. Nós conversamos aqui com a doutora Viviane que essas habilidades de processamento auditivo, elas estão maduras o suficiente para serem avaliadas a partir dos 7 anos, mas nada te impede de já ir estimulando essas habilidades desde quando a criança é bem pequenininha. Para isso, você pode fazer algumas brincadeiras. Tenho certeza que aí na sua casa você tem algum brinquedo que faz barulho, barulho dos animais ou barulho de algum objeto. Aqui no caso, eu trouxe um livro que tem uns botões com os barulhos dos animais. Você pode brincar de ler esse livro com a criança, de fazer associação de qual é o barulho de cada animal e depois pedir para que ela feche os olhinhos ou vire de costas para você e você vai apertar o barulho do animal e ela precisa reconhecer quem é o animal que está fazendo esse som. Então, por exemplo, quem faz assim? Ela tem que adivinhar, é o pintinho. E assim? É o gato. E assim? É o sapo. O que você vai estar estimulando essa brincadeira? A atenção auditiva, porque ela precisa prestar atenção ao som para conseguir também reconhecer, então reconhecimento auditivo. Eu trouxe aqui um livro que faz barulho como exemplo, mas você pode usar livro, você pode usar algum brinquedo daqueles de apertar, de piano que tem os animais, qualquer brinquedo que tenha sons que ela possa ouvir, identificar e dizer para você sobre que som é aquele. Outra brincadeira muito legal e que as crianças adoram é de localização auditiva. Então você vai vendar a criança assim, e você vai pegar algo que faça barulho, e aí você vai fazendo barulho, e a criança tem que apontar para o lado da onde o barulho está vindo. Essa é uma forma de trabalhar com ela a localização auditiva, que é uma habilidade importante também, e as crianças adoram, elas se divertem. Outra forma de estimular a audição e essas habilidades auditivas é trabalhando a memória. Então, você vai perguntar para a sua criança assim, fala para mim um lugar que você adora. Aí, vamos supor que ela respondeu, vovó. Tá bom, o que você vai levar para a casa da vovó hoje? Aí ela fala, uma bola. Ah, então tá bom. Aí você responde, nós vamos para a casa da vovó levar uma bola e uma bicicleta. E ela tem que dar continuidade. Mais coisa que você vai levar para a casa da vovó. Nós vamos levar uma bola, uma bicicleta e uma boneca. E dessa forma você vai trabalhando a memorização, porque ela tem que falar os itens que serão levados para a casa da vovó na mesma sequência, sem esquecer de item nenhum. Quanto mais novinha a criança, menor vai ser a quantidade de itens que ela consegue guardar. Conforme ela vai ficando mais velha, ela consegue memorizar mais. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu espero que as informações e as dicas que nós trouxemos aqui hoje tenha te ajudado em casa, tenha feito você aprender mais sobre comunicação, porque é aquilo que eu sempre falo, comunicar é preciso e precioso. Um beijo da Fono e até semana que vem.